Como é que surgiu a contratação dos seus, então, não era suplente, evidentemente, Luiz Felipe, para fazer aquela assessoria jurídica ao União Brasil? Como é que surgiu aquela contratação? O Luiz Felipe, ele é advogado. Tá? Ele foi contratado já na época ali do Podemos para prestar serviços jurídicos ao Podemos e para ajudar a estruturar aquela pré-candidatura presencial. Depois do União Brasil, eu indiquei, né, o Luiz Felipe, juntamente também com o Gustavo Guedes, que fizeram trabalhos em conjuntos. Se for examinar os autos, doutor, existe esse contrato, mas existem as peças que foram produzidas e os trabalhos foram prestados não somente para mim, mas para vários pré-candidatos, né, parlamentares, inclusive, do União Brasil, e foram prestados serviços igualmente ao próprio partido. Agora, era importante, né, para mim, ter, dentre as pessoas que prestavam serviços jurídicos, e esses serviços jurídicos foram muito utilizados, inclusive lá na própria ação do TRE, eu precisava ter alguém de confiança, né, que prestasse serviço a mim, sem prejuízo de prestar também serviços aos partidos. E há um ponto que é importante destacar, que esses valores que constam ali que foram pagos, são valores que foram pagos pelo partido para serviços prestados para o partido e para vários candidatos, eu sendo um deles. Mas aqueles gastos não são gastos especificamente a mim direcionados. As ações, as petições, os advogados, eles não demonstram ali a parcela daqueles valores que seriam direcionados à prestação de serviços jurídicos da mesma pessoa. Mas também aqui, doutor, só destacando, veja, esses serviços jurídicos foram serviços jurídicos prestados especialmente antes da minha vinda ao Paraná. Foram serviços jurídicos, na parte que se refere a mim, direcionados ali a uma pré-candidatura no Estado de São Paulo. E aquilo não me trouxe nenhuma vantagem competitiva, pelo contrário, em relação à candidatura no Paraná. Além do que, veja, serviços jurídicos não se traduzem em votos. Isso não impacta a competitividade das eleições no Paraná, que ocorreram posteriormente. Então, aquilo não me trouxe nenhum voto, pelo contrário. Era só um serviço jurídico ao partido, a pareceres e a peças jurídicas prestadas ao partido, a outros candidatos, e aí, entre esses candidatos estava eu, mas isso não me trouxe nenhuma vantagem competitiva. Só para lembrar que a inicial também fala na violação tentada da lei das eleições, que não exige esse benefício em campanha. Porque, como está na inicial, sou obrigado a instruir esse tipo de pedido. Como é que chegou esse preço de R$1 milhão a ser pago ao Luiz Felipe? Ele que pediu, o senhor que fixou? Essa é uma contratação, veja, as iniciais, e essa outra afirmação leviana das iniciais, fala em caixa 2, não existe nenhuma evidência ou prova de caixa 2 em qualquer momento, seja no período anterior à campanha, ou seja durante a campanha. Tá? Não há evidência porque não houve esse fato. Todas as contratações, os gastos, foram feitos pelos partidos, como determina a legislação. Nós declaramos os gastos durante a campanha, que é o que é exigido pela legislação, enquanto os partidos declararam os gastos que tiveram como partidos na fase anterior à campanha. Essa negociação de valores e tal, etc., aí se dá entre o partido e o escritório de advocacia. Até porque esses serviços, doutor, não me envolviam apenas, exclusivamente. Ok, senador, não tem problema nenhum. A minha dúvida é a seguinte, me ajude a esclarecer isso, claro, no meu convencimento, tá? O senhor é defendido por um dos grandes escritórios de advocacia eleitoral no Brasil, o Gustavo Guedes, ok? Ele vai gostar dessa referência. Não, mas ele sabe, ele já atuou comigo aqui no TRE, o advogado sabe disso, ok? Do tempo que eu trabalhei aqui. O próprio União Brasil, se não me falha a memória, pagava R$60 mil por mês ao escritório Bonini Guedes, que é um valor razoável, normal, não vou entrar no mérito do valor, não é isso, ok? E pagou R$1 milhão para Luiz Felipe, que é o que consta na inicial, não tinha nenhuma experiência eleitoral anterior. Tanto é que houve uma mudança na página da internet, em que não tinha a área de atuação do escritório era X, e naquela época mudou para também eleitoral. E tem uma certidão na inicial, em que não tem nenhum processo, dado de Luiz Felipe e, acho que fosse geral, e atuação do TRE. Eu quero saber, por isso que eu perguntei como é que você chegou nesse valor, porque há uma discrepância, concorda comigo? Não, veja, mas aí o trabalho que foi prestado pelo Luiz Felipe foi um trabalho prestado em conjunto com o Dr. Guedes, tá? E esse serviço que foi prestado, tinha o serviço que era direcionado a mim e tinha o serviço que era direcionado a outros candidatos e ao próprio partido. Inclusive tem peças, né, salvo engano, isso está nos autos, que são assinadas em conjunto, pareceres, escritos pelos dois. Havia uma questão aqui, eu não queria entrar nesse detalhe, havia uma questão pessoal, tá? Porque no passado, o Dr. Guedes havia advogado num processo contra o presidente do partido, o União Brasil. Tá. Então, também foi feita essa contratação, e aí o Dr. Guedes trabalhou junto com o Luiz Felipe nos processos, porque a contratação ali, vamos dizer, diretamente do escritório, né, tinha uma resistência por conta desse processo envolvendo, é o caso da Joyce Hasselman, que ele fez um trabalho dele como advogado, mas gerava uma animosidade pessoal. Mas tudo isso foi feito de maneira transparente, e o serviço que eles prestaram foi um trabalho conjunto. Não se cogitou a hipótese do Luiz Felipe fazer isso por doação estimável? Surgiu essa ideia, essa possibilidade, não? Como doação estimada? O candidato pode, está na lei, doar em serviço a sua ajuda à campanha, ou pré-campanha, não faz. Vou prestar serviço advocatício, tem empresa de transporte, pode prestar caminhão, isso é coisa pacífica. Cogitou-se dessa hipótese na época, não?
Não, eu não participei da contratação ali, dos detalhes dessa contratação, mas essa é uma fase anterior à campanha. Sim. Então ele não poderia figurar ali como um doador para mim da campanha. E o serviço que ele prestou foi direcionado ao partido e igualmente também a outros pré-candidatos ali do partido. São parecidos, tem as peças dos autos, são de questões gerais. Então, assim, por que foi feito assim, o assado? Aí eu não entrei nesse endividamento porque eu não participei da negociação, da contratação ali. Faça a pergunta, porque há de convir comigo que pareceres a quase 250 mil reais em 4 vezes, dá 1 milhão, é um valor alto. Eu acredito que é ex-ministro supremo. Grandes doutrinadores cobrem isso. Não esse valor tão assim, significativo, mas é o direito à parte. Mas era o trabalho feito em conjunto com o Dr. Guedes, que Vossa Excelência mesmo mencionou, que é um dos melhores advogados do país. Né? Atua naquele caso do Michel Temer, inclusive. Sem problema nenhum. Tá, a outra é a seguinte, senador. Existem vários vídeos de pré-campanha. Não vou citar os documentos aqui, só para citar os advogados se quiserem. Tá? Na ação do PL, 434444745, 735. O Diretório Estadual do União Brasil disse que não fez despesa nenhuma desse tipo para a sua pré-candidatura. Teria sido tudo pelo União Brasil Nacional. Na prestação, no ofício que eu recebi não, que o processo recebeu, do União Brasil, tem despesas do transporte, compra de carro, aluguel de hotel, cerimonial, etc. Como é que foi feita essa contratação desses vídeos de pré-campanha? Quem que pagou, quem que acertou? Toda a contratação foi feita pelo União Brasil Nacional. Foi uma opção. Salvo engano, tem no processo a contratação da Delanteiro, né, que era uma empresa de monitoramento de rede, produção de vídeo, marketing, que foi feito pela União Brasil Nacional. Agora, esse contrato também da Delanteiro, isso é importante destacar, doutor, eram serviços direcionados ao partido e a outros pré-candidatos que não eu somente. Então, quando se coloca aquela informação, né, foi pedido à União Brasil Nacional a informação do que foi gasto comigo. Quando eles mandam isso, está envolvido o que eles gastaram comigo, mas os contratos abrangem prestação de serviço também a outros indivíduos. Tanto que o valor é elevado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim. Eles prestaram serviço, por exemplo, consta lá para o pré-candidato à presidência do próprio União Brasil, né? A minha esposa, o contrato da minha esposa, e a outros pré-candidatos naquela época a deputado federal. E esses serviços, né, foram prestados, veja, tudo contratado, tudo feito direitinho, contratado pelos partidos com gastos declarados pelo partido. Só que eles abrangem outros indivíduos que não só mim. E até, como disse anteriormente, até 7 de junho, sequer era alguma produção relacionada aí à pré-campanha, a uma eventual candidatura do Paraná. E como é que foi a indicação do Luiz Felipe para ser seu suplente? Como é que surgiu isso? Como foi? Ele é um amigo, eu conheço ele há 20 anos. Ok. Perfeito. Eu preciso de alguém de confiança para ser suplente. Essa é outra sugestão, a meu ver, leviana, que consta às vezes na inicial, de que teria havido uma espécie de venda de vaga. Né? Isso é absolutamente ofensivo, sem provas. É um grande amigo pessoal meu e não recebi um tostão de Luiz Felipe ou de qualquer pessoa. Okay, obrigado. Obrigado, senador. Advogados do PL, doutor Bruno, tem alguma pergunta? Doutor, eu quero fazer só uma observação, que é a seguinte, eu gostaria ainda de prestar alguns esclarecimentos sobre alguns outros fatos, se houver essa possibilidade. Doutor Bruno, espera um pouquinho então. Mas aí tem outra situação, doutor, que eu vim esclarecer as questões colocadas por Vossa Excelência e pelo Ministério Público. Eu acho que o nível de leviandade das iniciais, que para mim foram ofensivos, eu vim aqui em respeito a Vossa Excelência, mas eu não pretendo responder as perguntas dos advogados do PL ou do PT, porque eu acho que eles que têm que demonstrar e não demonstraram nada do que afirmaram na inicial. Excelência, sem problema, só um motivo. Não tem pergunta, Excelência. Excelência, tudo bem, a prerrogativa da parte não queria responder, mas se fosse possível, então, Excelência, apenas a gente lê algumas perguntas ainda que ele fique em silêncio, porque faz dias que a gente ficou se preparando, a gente preparou muito documento, muita questão, só precisa de fazer as perguntas então, ainda que ele não responda? Doutor Gustavo? Porque... Eu sugiro que eles façam por escrito depois, eu acho que não tem porquê, ele já disse que não vai responder. A ideia é a seguinte, se ele não vai responder, não vejo necessidade de ficar aqui fazendo perguntas, daí vai ficar 30 perguntas de um par, 30 perguntas da outra, sem eficaz. O senhor lança uma petição, sem problema nenhum. Tá bom, tá bom, Excelência. Doutor Bruno? Posso fazer? E assim, doutor, só para deixar claro que não é nada assim, pessoal, nenhuma questão, mas assim, o depoimento já era algo um pouco incomum nessas ações. Eu vim em deferência a Vossa Excelência, fui juiz 22 anos, tá? Mas eu entendo particularmente que essas duas ações são movidas com base numa perseguição política, que é feita pelo PT, por conta do meu trabalho que eu fiz no passado, e do outro lado juntou alguns oportunistas do PL que perderam as eleições. Não falo aqui de perseguição política, evidentemente, por parte da Justiça Eleitoral, falo por parte das partes. Então não me sinto desconfortável, não tenho nenhuma questão pessoal em não responder, mas eu teria algumas questões que eu gostaria de pontuar aqui, só se fosse possível. Só um motivo. Diga, doutor Bruno. Excelência, Vossa Excelência acha prudente ouvir as perguntas para caso alguma delas levante o interesse do magistrado e ele queira ouvi-lo com uma pergunta do juízo? Doutor, as que eu queria ouvir, as perguntas que eu tinha dúvida, já ouvi. Por isso que não vejo necessidade. E daí você vai ficar naquela situação de... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pro réu. Ele já falou, doutor Guilherme, né? Isso. O depoente já avisou que perguntas dos partidos, dos autores das ações, ele não vai responder. Ele já avisou disso. Então, até por sugestão do doutor Piscinin, ele queria fazer as perguntas aqui, deixar no ar e ele permanecer em silêncio. Como ele não vai responder, é desnecessário. Vocês só podem atravessar a petição lá informando, ia perguntar isso, aquilo, e ele não respondeu. Pronto, está no processo gravado essa situação. Tá ok, doutor?
Ok. Diga, senador. Doutor, até desculpe aqui, mas é uma oportunidade de defesa. A gente ouviu muita coisa nesses últimos meses, né? Peças, até informações que muitas vezes são colocadas na imprensa, evidentemente não pela Justiça Eleitoral, mas que tentam criar um clima como se tivesse uma campanha absolutamente irregular, quando nós fizemos tudo, né? Tem aquela expressão by the books, nós fizemos tudo, seguimos ali todas as regras. Eu precisei vir aqui, que eu preciso defender aqui 1.953.000 votos de paranaenses. Foi uma campanha muito difícil. Excelência, qual a pertinência do processo? Porque não é palanque político aqui, Excelência, se me permitir, só interferência. E o que nós vimos aqui, doutor, sinceramente, examinando o processo, a minha defesa vai minuciar isso, minudar isso durante as alegações finais. A nossa avaliação é que a gente tem aqui um grande castelo de cartas. Primeiro, se fala muito em caixa 2, nada disso foi provado dentro do processo. Nós temos uma ação que é proposta pelo PT, que tem uma animosidade política. Senador, eu agradeço a sua intenção de esclarecimento desse tipo de situação, mas toda ação aqui no processo, ela é política. Todo processo aqui é político. É raro, existe um processo jurídico aqui no TRE. Como a pergunta que eu tinha que fazer ao senhor. Já ouvi e me esclareceu o que eu queria saber, tá ok? E o senhor não vai responder as perguntas dos partidos, acho, que vão constar depois do processo. Eu vou indagar não, solicitar a Vossa Excelência, então, que... Eu vou falar só dos fatos, então, tá? Vou evitar essa questão Se me política. permite, doutor Luciano. Diga, doutor Gustavo. Senador, assim, da mesma forma como houve a pergunta para testemunha do Podemos, que tratou de gasto a gasto, incomodou muito o senador, naturalmente, as sugestões de gastos que não foram feitos. Ele só gostaria de falar de alguns poucos gastos, para esclarecer a Vossa Excelência. Do gasto do poder, esse gasto Gastos. pode falar, não tem problema nenhum. Então, Excelência, também só um último esclarecimento, só que a parte pudesse nos reservar e nos respeitar as partes, né? Porque a parte não precisa ser imparcial. Quem tem que ser imparcial é o juiz e o Ministério Público. Ele acabou de dizer que não tem nada pessoal contra ninguém. É, mas ele tá Sérgio, questionando trata dos fatos, por qual é o favor. processo. Doutor, então, senador, essa questão do Podemos, desses gastos, fica, pode esclarecer. Tá bom, vou falar então, doutor. Doutor, primeiro assim, até 30 de março de 2021, todos os gastos foram relacionados a atividades partidárias vinculadas à pré-candidatura presidencial. Tem gastos que ali foram colocados, que não há uma demonstração que são pertinentes a mim, e muitos gastos não têm nenhuma relação com a eleição do Paraná. Posso colocar aqui um exemplo. A convenção do Podemos para o lançamento da minha pré-candidatura presidencial, o que o Podemos fez na época? Ele convidou correligionários, né, de todo o Brasil do Podemos para comparecer em Brasília, custeou esses gastos, e aí houve sim um gasto significativo, porque afinal de contas é uma pré-candidatura presidencial. Mas veja, o que esses gastos, com uma convenção de trazer gente do país inteiro, do Ceará, do Espírito Santo, de todos os estados, tem alguma relação com votos ganhos aqui, depois na candidatura para o Senado do Paraná. Vi aqui dentro a documentação, locação da sede de comitê e pintura, que é informado pelo Podemos. Não houve nem sequer inauguração de comitê de pré-candidatura presidencial. Eu simplesmente não sei do que isso se trata. Se estavam fazendo um comitê em São Paulo, se estão se referindo ao comitê do Podemos aqui, em Curitiba. Mas o fato é que eu jamais estive nesse comitê e jamais esse comitê foi utilizado, sequer para pré-candidatura presidencial e muito menos para depois candidatura ao Senado aqui do Paraná.